Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer aqui para vocês a leitura e os comentários da introdução da revisão 4 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, que começa assim: Agora, vamos revisar novamente, desta vez, cientes de que estamos nos preparando para a segunda parte do aprendizado que trata do modo como a verdade pode ser aplicada. Hoje, começaremos a nos concentrar em estarmos prontos para o que virá a seguir. Tal é o nosso objetivo nesta revisão e nas lições que se seguem. Assim, revisamos as lições recentes e os seus pensamentos centrais de tal modo que venha a facilitar o estado de prontidão que queremos conseguir agora. Há um tema central que unifica cada passo na revisão que empreendemos e que pode ser declarado simplesmente nestas palavras: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Isso é um fato e representa a verdade do que tu és e do que é o teu Pai. É através desse pensamento que o Pai deu a criação ao Filho, estabelecendo o Filho como co-criador com Ele mesmo. É esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o Filho. Pois na sua mente nenhum pensamento pode habitar, senão aquele que seu Pai compartilha. A ausência do perdão bloqueia esse pensamento na tua consciência. No entanto, ele é verdadeiro para sempre. Então, Jesus já coloca aqui esse pensamento central, né? Minha mente contém só o que eu penso com Deus. E por que ele coloca esse pensamento, né? O que ele diz aqui, né? A ausência do perdão bloqueia esse pensamento na tua consciência. Por quê? O que a consciência está acreditando, né? No pensamento de separação. Então, quando a gente está identificado com esse sistema de pensamento, a consciência está identificada, ela está o tempo todo bloqueando a verdade na mente. Então, ela está bloqueando esse único pensamento. Esse pensamento, né? Minha mente contém só o que eu penso com Deus, é só um símbolo, né? Uma simbologia para a consciência colocar a fé na realidade, para colocar a fé só em Deus. Então, enquanto ela não dá esse passo da fé, o que a gente fica acreditando que a gente é? A gente fica acreditando que a gente é os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vêm de onde? Vêm das nossas crenças. Então, enquanto a gente fica colocando na frente esses pensamentos das crenças, a gente fica ouvindo esses pensamentos, eles estão o tempo todo bloqueando a verdade ali. E é muito nítido, assim, no nosso dia a dia, o quanto, né, tem ali uma conversa mental o dia inteiro. Então, essa conversa mental, ela tá o tempo todo bloqueando a totalidade ali, porque quando a consciência, ela tá colocando foco em historinhas, seja, né, coisas que já passaram, histórias, ou coisas futuras, né, preocupações, ou até essa questão de preparar, organizar o presente, né? Num lugar de que eu penso que eu sou uma pessoa fazendo isso, o tempo todo a consciência tá colocando bloqueio, né? Ela tá focando na imagem, pensando que é a imagem que existe dentro da imagem, então ela bloqueia o tempo todo a consciência de Deus, né? A certeza de ser como Deus. Então, esse pensamento central é para que a consciência relembre que esses pensamentos que trazem, né, condicionamentos, que trazem certezas ali das crenças, não são os meus pensamentos reais, né? Os meus pensamentos reais são os que eu penso com Deus, que não é um pensamento, né? Não é ele traz aqui, né? São pensamentos que levam a consciência a esse abstrato, mas o que ele está convidando a consciência é colocar o foco totalmente nisso que é abstrato, nessa imutabilidade da criação de Deus, e ficar nisso,
né? É para isso que serve todos esses exercícios, né? Para a gente manter o foco só nisso e não tirar mais dali, né? Por isso que é um treinamento, porque a gente volta a colocar o foco de novo, pensando que a gente é essa voz, né? Que a gente escuta, que são só equívocos de percepção. Então, ele traz esse tema principal e depois ele continua assim. Começamos a nossa preparação com alguma compreensão das muitas formas nas quais a ausência do perdão, a ausência do verdadeiro perdão, pode ser cuidadosamente ocultada. Por serem ilusões, não são percebidas pelo que são. Defesas que protegem os teus pensamentos, que negam o perdão de serem vistos e reconhecidos. O seu propósito é mostrar-te alguma outra coisa e impedir a correção através de auto-enganos feitos para tomar o lugar da correção. E, no entanto, a tua mente só contém o que pensas com Deus. Os teus auto-enganos não podem tomar o lugar da verdade. Assim, como uma criança que joga um pedaço de pau no oceano não consegue mudar a subida e a descida das marés, o aquecimento da água pelo sol, o prateado da lua sobre ela à noite. Com isso em mente, iniciamos cada período de prática nesta revisão, aprontando as nossas mentes para compreendermos as lições que lemos e vermos o significado que nos oferecem. Então, ele diz aqui, né, que ele vai trazer compreensões das muitas formas nas quais o verdadeiro perdão pode ser cuidadosamente ocultado. Por quê? Né? Porque são muitos mecanismos, são muitas defesas, muitas autossabotagens que que essa consciência fez para ela ocultar esse único pensamento. Então, quando a gente está nos observando, né, sendo o observador da consciência, nesse lugar de manter a mente primeiramente na totalidade, é só nesse lugar que a gente consegue ver aquilo que não é. É ter o discernimento, porque quando a gente está de dentro daquela crença, olhando de dentro dessa percepção, tu pensa que tu é aquilo. Tu simplesmente vai lá e continua fazendo as coisas que tu sempre fez, né? Tu não questiona os teus impulsos, as tuas vontades. Tu simplesmente vai lá e faz aquilo. E quando a gente está, né, fazendo esse treinamento aqui de colocar esse observador ciente primeiro da realidade, por isso que ele faz isso, por isso que ele diz assim, ó, lá no início do dia, tu vai colocar essa certeza de ser como Deus. E aí, durante o dia, o que não for isso vai começar a pular, assim, ó. Se a gente realmente coloca atenção, tu começa a ver assim, mas por que eu quero fazer isso? Mas por que eu tô fazendo aquilo? Né? Hoje de manhã, eu fui colocar o café, né? Eu fui fazer o café e o meu esposo ganhou um outro café diferente. Ele disse, esse café é muito bom. Vou deixar aqui num outro pote para ti, se tu quiser tomar, ele é muito bom. E a gente tem um outro café ali. E aí eu fui experimentar aquele café ali, fiz o café e tal, tava sentada, tava tomando o café, e eu não gostei do café. Eu fiquei pensando pra mim assim, nossa, café ruim, não gostei do café. Aí eu continuei tomando assim, ó, e eu ia tomar todo o café, mesmo não gostando do café. E eu questionei, mas por que eu não faço outro café? Por que eu vou continuar tomando esse aqui? E aí eu vi ali o condicionamento aqui, né? Tem um condicionamento ali de fazer o mínimo esforço, né? De ter preguiça e de ser sem valor, assim, ó. Eu pra mim qualquer coisa tá bom, assim, ó. Pra mim tá bom isso aqui, então, né? Já que eu já fiz, eu vou tomar. E eu olhei e disse, nossa, não, eu não sou isso. Eu vou levantar, né? Porque daí o que tu faz? Tu vai contra aquilo que o condicionamento tá acostumado ali a confirmar. Porque isso tá só validando um senso de indivíduo, né? Essas crenças estão o tempo todo ali validando isso, validando a ideia de ser um autoconceito. Então, eu
tomei a atitude ali primeiro, né, na postura mental, sabendo que eu não sou isso, né? Não tenho eu aqui para ser sem valor ou para ter preguiça ou para, né, ter ali uma ideia de que o esforço é possível. Então, eu fui lá, coloquei o outro café fora e fiz o outro café. Então, se a mente ela não tá ali, né, ancorada na totalidade, a gente não vê esses mecanismos das crenças, né? A gente passa despercebido. Então, por isso ele coloca a importância disso, né, no início do dia, para que a gente consiga observar essas coisas. E aí ele traz a continuação disso e ele diz assim, ó, que é o que eu falei agora, ó, começa cada dia com um tempo dedicado à preparação da tua mente para aprender o que cada ideia que revisares naquele dia pode te oferecer em liberdade e em paz. Abre a tua mente e limpa-a de todos os pensamentos que querem enganar, deixando apenas este pensamento ocupá-la por inteiro e removendo o resto. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. E isso que eu falei antes, né? Ele pede para que abra a tua mente e limpe-a de todos os pensamentos que querem enganar, porque é isso que fica acontecendo, ó, fica tão parecendo que é só um pensamento, fica tão parecendo que é só, eu quero só fazer isso aqui, ó, eu quero só mandar essa mensagem, eu quero só falar uma coisa para essa pessoa, mas por trás daquilo ali, muitas vezes, ontem até eu percebi isso, assim, eu fui falar uma coisa para Sol, para minha filha, e antes de, assim, eu questionei antes de falar, e eu vi que o que eu queria falar era para tornar ela errada, na verdade não era nem para tornar ela errada, mas eu queria que ela se sentisse culpada por ela não ter feito uma coisa que eu disse que era para ela fazer. Então, naquele momento que eu fui ali, eu questionei, eu digo, não, mas não é isso. Porque parece muito que tu tá só falando uma coisa, eu tô só dizendo algo para outra pessoa ali que ela não fez. Mas o que tá na minha intenção ali? Então, é um pensamento que quer enganar, porque eu fico dizendo que tem eu e tem ela, né? É isso que tá sendo confirmado ali, a dualidade. A ideia de ter uma vida fora de Deus. E aí ele traz, né? 5 minutos com esse pensamento será o suficiente para estabelecer o dia de acordo com as linhas que Deus designou e para colocar a sua mente a cargo de todos os pensamentos que receberás naquele dia. Eles não virão só de ti, pois todos serão compartilhados com ele. E assim, cada um te trará a mensagem do seu amor e retornará a ele com mensagens do teu. Desse modo, a comunhão com o Senhor dos anfitriões será tua, como a sua vontade determinou que seja. E à medida que aquele que o completa se une a ele, ele se unirá a ti, que estás completo quando te unes a ele e ele a ti. Ele traz aqui uma união de tudo, porque assim, ele fala, né? Ó, parece que tem Deus, tem o ti e tem o aquele que o completa, que é o Espírito Santo, né? Ele tá falando de uma comunhão, de uma união numa coisa só. É colocar a mente nesse estado de confiança e de fé e de certeza que unifica tudo. É esse eu sou, sabe? Quando coloca assim, ó, eu sou, então o que é isso? É colocar a mente nesse estado, não tem eu sou o Espírito Santo, eu sou Deus, eu sou a percepção corrigida, eu sou. É isso que ele tá trazendo aqui, né? Ele se unirá a ti que estás completo, ó. Ele traz a completeza nesse instante em que a consciência coloca, não no momento lá na frente, né? É só porque a gente se esquece disso, né? A gente se esquece de colocar, estabelecer essa certeza, a gente se identifica de novo com as crenças. Mas isso não é uma coisa que a gente está conseguindo num momento futuro. É uma coisa que eu estabeleço aqui e agora. Então, é por isso que ele diz, quanto mais, né, eu
eu permanecer a minha mente nesse lugar, a consciência acessa ali a revelação de ser um com Deus, de ser uma única coisa. E aí ele diz: após a tua preparação, apenas lê cada uma das duas ideias que te são designadas para revisão naquele dia. Em seguida, fecha os olhos e dize-as lentamente para ti mesmo. Não há nenhuma pressa agora, pois estás usando o tempo com o propósito para o qual ele foi destinado. Deixa que cada palavra brilhe com o significado que Deus lhe deu, tal como ela te foi dada através da sua voz. Deixa que cada ideia que revisares naquele dia te dê a dádiva que ele depositou nela para que tu a recebas dele. E não estipularemos nenhum formato para a nossa prática, a não ser isto. A cada hora do dia, traze à tua mente o pensamento com o qual o dia começou e passa com ele um momento quieto. Em seguida, repete as duas ideias que praticas naquele dia, sem pressa, com tempo suficiente para ver as dádivas que contém para ti e deixa que sejam recebidas lá onde lhes foi designado estar. Então, aqui tem uma parte importante onde ele fala, né? Não há nenhuma pressa agora, pois estás usando o tempo com o propósito para o qual ele foi destinado. Isso é tão importante porque o quanto a gente tem esse hábito, né, da pressa, de fazer com pressa, até de ler a lição, muitas vezes tu pega ali, olha, enquanto tu tá lendo a lição, principalmente nessas lições que são bem grandes, assim, né, agora é só uma revisão, mas essas últimas que passaram aqui, né, que foram lições grandes, o quanto, tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer como se fosse esse que pensa que tem que buscar, esse que pensa que tem que chegar em algum lugar. Então, a pressa, pode ter várias questões ali, né? A pressa de que eu penso que isso aqui eu tenho que fazer rapidinho, porque eu tenho minhas coisas para fazer, né? E aí tá o tempo todo ali o senso de indivíduo. E tanto a pressa de achar que, assim, eu tenho que chegar em algum lugar, tem alguma coisa que eu vou conseguir no futuro. E não algo que está sendo estabelecido ali, ó. Enquanto eu tô lendo cada palavra, eu tô me colocando nessa disponibilidade, nessa mente aberta que tá colocando a aceitação, assim, ó, eu sou isso aqui, eu sou isso. E aí é isso que ele fala, né, que o tempo tá sendo usado agora com o propósito que foi destinado, porque o que a gente tá fazendo aqui, né? O tempo, ele é usado o tempo todo pra gente trazer a ideia de ser um indivíduo. Então, a consciência fica reencenando as mesmas coisas aqui, que parece que tem coisas mudando, mas não tem nada mudando, é só a mesma repetição, até que a gente use o tempo como ele realmente pode ser útil, né? Que é para correção da percepção. E aí ele continua: não acrescentamos nenhum outro pensamento, mas deixamos que estes sejam as mensagens que são. Não precisamos de nada mais do que isso para nos dar felicidade e descanso, quietude sem fim, certeza perfeita e tudo o que é a vontade de nosso Pai que recebamos com a herança que temos dele. À medida que revisamos, encerraremos cada dia de prática como começamos. Primeiro, repetindo o pensamento que fez daquele dia uma ocasião especial de bênção e felicidade para nós, o qual, através da nossa fé, restabeleceu o mundo da escuridão à luz, da aflição à alegria, da dor à paz, do pecado à santidade. Deus oferece agradecimentos a ti, que praticas assim o cumprimento do seu verbo.
E, ao dar à tua mente as ideias do dia mais uma vez, antes de dormir, a sua gratidão te cerca na paz onde é a vontade de Deus que estejas para sempre, a qual agora estás aprendendo a reivindicar mais uma vez como tua herança. Então, ele fala, né, através da nossa fé. Não tem outra coisa a não ser a partir da fé que a gente pode estabelecer isso, né? E aí tem uma parte onde ele fala, lá nos princípios dos milagres, eu quero ler o item 38, que diz assim, ó: o Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. Então, ele traz aqui, né, esse reconhecimento. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a minha decisão. Então, ao estabelecer isso que ele está falando como a minha fé, o Espírito Santo é essa decisão de discernimento. O tempo todo ele separa o verdadeiro do falso. Eu estou o tempo todo só mantendo aqui a consciência da verdade e discernindo. Isso é verdade, isso é ilusão. E aí a decisão, a gente chama, né, o observador e o tomador de decisão. O tomador de decisão é aquele que simplesmente decide pela verdade. Não, eu não sou isso. E isso é o que só pode ser feito a partir do que ele fala, que é a partir da fé, né? Não tem como a consciência transcender os bloqueios que ela está identificada, a não ser por uma outra base sólida, que é por meio da fé. Então, esse é um comentário, né, dessa introdução, dessa revisão 4 do livro de exercícios. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!